Olá, bom dia. Com alegria, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver essa mensagem, vão assistir essa mensagem. Sejam todos bem-vindos ao canal Mentes Iluminadas. Eu sou novo aqui no YouTube, né? Tem 2 dias, né? Estamos convidando os irmãos que se inscrevam no canal Mentes Iluminadas, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu fazer as pregações aqui. Aqui nós falamos da palavra de Deus, sem fermento, sem adição de fermento judaico. Aqui é graça pura, cartologia consumada. Amém? Meus irmãos, eu estou lendo Filipenses. Eu já li o 1 e o 2 e vou ler o 3 hoje. Aqui eu não tenho pressa. Tem pessoas que me ligam para falar assim: tu passa uma semana pregando em Filipenses. Sim, se for necessário eu passo um mês, mas eu quero que as pessoas vejam. Deixa eu ver a hora para não ficar muito prolongada. 8 horas e 23 minutos. Não tenho pressa. O nosso objetivo aqui não é pressa. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Hoje no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã, estava fazendo 30 graus. A probabilidade de chegar é 41 graus. A sensação térmica é de 50. Então a gente tem que beber bastante água, né? Porque nós temos que hidratar o corpo. Então, o nosso corpo é uma máquina. E a máquina, ela depende de água. Assim como a nossa vida, que depende da palavra de Deus. Mas não é Bíblia, não. É a palavra de Deus, que é Deus. Depois eu vou explicar isso aí. Tem que beber bastante água, senão o rim para de funcionar. Enfim, vamos ao que interessa aqui. Cartas aos Filipenses, capítulo 3. O título diz assim: aceitar a Cristo é o maior ganho. Aceitar Cristo é o maior ganho. Agora vamos explicar essa maneira de como aceitar Cristo, porque hoje o sistema aí, os pseudos pastores, querem forçar as pessoas a aceitar Jesus Cristo. Só que hoje, pós-cruz, Cristo já reina e vive em nós. Isso aqui é Paulo se referindo aos Filipenses. Agora vamos lá. Tem pastores que pregam isso aqui, futurizando isso aqui. Isso aqui é Cartas aos Filipenses, capítulo 3. Vamos lá. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrais-vos no Senhor. Para mim não é incômodo. Escrevo-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Ponto. Paulo estava insistindo. Por quê que Paulo estava insistindo tanto em escrever e falar o mesmo assunto? Porque ontem, no capítulo 2, ele se referiu lá que as pessoas só via os seus próprios interesses. Eles não via o próximo. Eles não enxergavam o próximo. Trazendo para os dias de hoje, tem diferença? Nenhuma. Os perfil dos pastores só vê o bolso deles. Só vê o bolso deles.
Eu passei 20 anos preso nesse sistema aí. Cão gulosos, devoradores de Bíblia, assassinos de Bíblias. Tomai cuidado. Aqui é 2. Capítulo 3 da carta aos Filipenses, versículo 2. Tomai cuidado com os cão gulosos, com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ponto. Cuidado. Vou ler de novo. Tem pessoas que não sabem ler. E aí o que acontece? Elas ouvem muito bem. Eu não enxergo, eu sou um PCD. O que é isso? Pessoas com deficiência. A minha é visual. PCD é pessoas com deficiência. A minha é visual. Já operei 2 vezes desse olho aqui. Agora médico nenhum aqui vai me operar mais não. Não. Deixa do jeito que tá. Eu enxergo 30% desse olho. Tem pessoas que falam assim pra minha esposa: teu marido é cego e grava. Eu não sou cego. Sou deficiente visual. Sou monolho. Monolho é que quando você só tem um olho. Isso chama-se monolho. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Tomai cuidado com os, abre aspas, cãos, fecha aspas. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque Paulo, ele queria que os irmãos filipenses entendessem que tinha várias pessoas infiltradas no meio deles, assim como tem hoje vários que diz que prega a palavra de Deus, mas não prega nada. Não prega nada. Nada vezes nada. É tudo mentira. Lá tem culpa, ganância e culpa, ganância e são 3 coisas que eu sempre, o irmão Jurandir do canal Vivendo em Graça e do grupo Vivendo em Graça do WhatsApp, ele fala lá no culpa, ganância e medo. Porque tudo que tu faz é pecado. Se o pecado não existe, está em Hebreus 9:26. Se culpa não tem, porque hoje não tem lei, porque a culpa existia na lei, que a lei era opositora à palavra de Deus. Então, se não tem lei, não tem culpa. Não tem lei, não tem pecado. Mas será que é tão difícil das pessoas entenderem isso? Ao 3, capítulo 3, versículo 3. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Nós, olha que Paulo estava falando naquele tempo lá para os filipenses. E isso nós pegamos hoje para nós. Nós somos a própria circuncisão. Eu estou pensando que daqui a pouco esses pseudos pastores vão cobrar para circuncidar. Porque apresenta criança, isso é judaico, isso é fermento judaico e pesado, muito pesado. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Olha o que Paulo falou no 3. Vou ler de novo. Tem ponto e vírgula. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Olha só. Porquanto
nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. A carne nossa, ela não serve de nada, ela é podre. Essa carne aqui, ó, se você não passar um perfumezinho, não tomar um banho, passar um perfume, um creme, ela fede, porque ela é podre. Nós temos que entender que nós somos espírito revestido de carne. Falei isso agora pela manhã no WhatsApp para uma pessoa. A pessoa pensou numa coisa ontem e falou que 10 minutos aconteceu. Por quê? Porque ela é espírito revestida de carne. Enquanto a gente não se vê nessa situação, nós vamos ficar presos dentro desses cassinos religiosos aí, que lá não tem visão de nada, lá só tem visão de dinheiro, só dinheiro, dinheiro, o tempo todo é dinheiro. Nós aqui da graça não, nós aqui não, nós estamos preocupados, nós estamos com a atenção em explicar para vocês o que é a verdade. Aqui não precisa vir com dinheiro não, aqui não tem dízimo nem oferta alçada não. Ao 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele era perseguidores. Ele perseguia os cristãos. E hoje ele é perseguido. Hoje não, naquele tempo ele era perseguido. Ele estava preso aqui em Roma. Quando ele escreve isso aqui, essas cartas aos Filipenses, ele estava preso. Então ele estava passando na carne. Ele estava sentindo na carne o que ele fez. Aí Deus não podia tirar isso dele? Podia, mas por que Deus não tirou? Porque senão ele ia se vangloriar. Eu sou Paulo. E ninguém faz isso. A honra e a glória é toda de Deus. Ele não divide isso com homem nenhum na face da terra. Olha o 5. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fui fariseu. Olha que maravilha, tem ponto vírgula. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Ponto. Vocês entenderam o que Paulo estava se referindo? Aos filipenses. Ele perseguiu a igreja. Hoje ele é perseguido. Só que ele deixa bem claro. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Naquele tempo era lei. Naquele tempo era lei. Só que, porém, Cristo veio. Aí aqui, eles ainda adoravam. O templo ainda estava de pé. O templo ainda estava de pé. E eles ainda adoravam a lei. Só que Cristo já tinha morrido em morte de cruz para acabar com a lei. Só que eles continuavam levando o povo para a lei. O que hoje eles fazem, os espécies dos pastores? Continua carregando o povo na lei, com jugo, com jejum, oração, monte. E o escambau? Acabou, isso não tem mais. Ao 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Era lucro para ele por quê? Porque ele era comandante da guarda ou do exército romano, sei lá, da polícia, do que for. E ele cumpria a lei.
Para ele era lucro. Hoje não. Hoje é prejuízo. Por quê? Por causa de Cristo. Olha o 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, a ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgado por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, identificar-me com ele na sua carne, com propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Olha que maravilha. Paulo aqui, o que Paulo está querendo dizer? 8:39, vou acabar. O que Paulo estava querendo dizer? Tudo que ele leu, tudo que ele aprendeu, tudo, não passou de esterco. Sabe o que é esterco? Sabe o que é esterco? É fezes. É fezes. De cavalo, de gente, de tudo. Esterco é isso. E tudo que ele aprendeu não passou de esterco. Então, meus irmãos, hoje o que esses homens estão ensinando aí, para muitos, não vai passar de esterco. Eu passei 20 anos, e eu não aprendi nada vezes nada. As minhas dúvidas ninguém tirava. Eu tinha dúvida, ninguém tirava. Então para que adiantou? De nada adiantou. Então, meus irmãos, esse é o aceitar Cristo. Naquele tempo, para os filipenses. Hoje não, pós-cruz, nós já existíamos desde a fundação do mundo. Hoje nós somos carne, porém somos espírito, revestido de carne, podre. Se não tiver cuidado, fede. Então, meus irmãos, muito obrigado, uma abençoada e maravilhosa semana, radiante de paz, alegria, saúde e felicidade, com o Pai dos Espíritos sob a nossa direção, para qualquer coisa que iremos fazer. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Pai dos Espíritos me concedeu. Amém?